A sabedoria, fiquemos de pé e escutemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Estejamos atentos. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante dos reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E permanecendo firmes, é assim que ireis ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Palavra de Deus de hoje nos fala de uma porção de sinais. O Evangelho, em especial, foi escrito por São Lucas. E todas estas coisas que São Lucas fala, da destruição do templo, das guerras, são coisas que São Lucas as presenciou. Quando ele escreveu o Evangelho, algumas dessas coisas já tinham acontecido.
a destruição do templo, por exemplo. Mas vamos tomar desse evangelho um ponto no qual o Senhor nos previne e nos mostra, dizendo: se perseguiram a mim porque odiaram a mim, também odiarão a vós e perseguirão a vós. E no final Jesus conclui dizendo: olha, se vocês perseverarem até o fim, experimentarão salvação, e nem um fio de cabelo da vossa cabeça será tocado. Esta perseverança na fé significa que diante dos acontecimentos da vida devemos buscar sempre a vontade de Deus. Se em outro lugar do Evangelho o Senhor nos fala que não cai uma folha da árvore sem que o Senhor saiba e permita, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor saiba e permita, isso mostra o zelo, o cuidado, o carinho que o Senhor tem com cada um de nós. Portanto, tudo aquilo que nos acontece na vida, todos os fatos, tem a ver com a vontade e a permissão de Deus. São Paulo nos fala que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de fato é esta: tudo significa tudo aquilo que acontece na nossa vida, no dia a dia, concorre para o nosso bem. É mais ou menos moda hoje, não é? Que muita gente vai para a igreja, né? As grandes missas, as missas show, essas coisas todas que tem por aí, não é? O pessoal procura a igreja para aliviar o seu sofrimento. E exatamente quando faz isto, se engana. É um grande engano que Satanás consegue semear no coração dos cristãos, das pessoas em geral, é que devemos ir à igreja para buscar alívio para o nosso sofrimento. Aí está o engano. No Evangelho, Jesus fala: olha, quem quiser me seguir, morra para si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É uma condição única para seguir Jesus. Morrer para si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Se você olhar a história da igreja, quantos homens e mulheres tomaram a sua cruz para seguir Jesus. Muitos na história da igreja têm tomado a sua cruz, que vem pelo martírio, dando a vida por amor a Jesus. Outros na história têm sofrido por causa da sua fé. Hoje, na igreja, quantos cristãos sofrem por causa da sua fé?
Quantos cristãos na China, na Coreia do Norte, na África. E hoje aqui perto de nós, não é, na Venezuela, quantos cristãos estão sofrendo, sendo feridos, maltratados, martirizados por causa da fé. A China proibiu que se faça batismo, com o medo do crescimento dos cristãos. Pobres homens imaginam que, determinando com uma lei que não se batizem as pessoas, a fé com isto vai acabar. Se nós olharmos na história da igreja, todas as perseguições religiosas que aconteceram, e se você olha a história, você vai ver que em muitos lugares, aparentemente, a fé cristã, o cristianismo, foi aparentemente aniquilado, destruído, mas depois ressurgiu. Na Síria, agora nesses nossos tempos, quanta perseguição, mas os cristãos perseveram firmes, e a fé destes cristãos é fortalecida. Um grande santo da igreja falou esta frase: o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos. E de fato é assim. Se nós olharmos na história, nós vamos encontrar o Japão, que durante séculos, não podiam entrar ali nenhum sacerdote, nenhum pregador. Mas aqueles que haviam sido evangelizados, haviam sido batizados, continuaram fazendo o seu trabalho de evangelização, continuaram batizando outras pessoas que aceitavam e assumiam a fé cristã para suas vidas. O cristianismo não morre, a fé cristã não acaba. Não acaba porque continua sempre havendo homens e mulheres que, por amor a Jesus, continuam arriscando a sua vida para que o Evangelho continue sendo anunciado. Dispostos a pagar com o preço da sua vida, o preço do derramamento do seu sangue, para que o Evangelho continue sendo anunciado. A palavra de Deus é palavra viva. É impossível matar a palavra de Deus, é impossível calar a palavra de Deus. Mas há quantas formas, de tentativa de calar a palavra de Deus, ou gritar mais alto do que a palavra de Deus. Nada disso adianta. Jesus fala nesse Evangelho da perseguição religiosa. Quantas perseguições a igreja já suportou. E a igreja permanece firme. É a palavra de Jesus que se cumpre, não é? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja permanece firme e sólida
através da vida dos cristãos. Cristãos que, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do sofrimento, perseveram na sua fé. E perseveram porque confiam no Senhor, perseveram porque sabem que não estão sozinhos, mas que o Senhor está lado a lado. Deus é santíssimo, é perfeitíssimo, e para contemplá-lo face a face no céu, temos que estar em condições de estado de graça para contemplar o Senhor. Há duas formas de purificação: ou através dos sofrimentos que a vida nos apresenta, as dificuldades, a enfermidade, as perseguições, e quantos homens e mulheres na história da igreja nós encontramos que pela enfermidade, pelo sofrimento, pela perseguição, passaram por todo o processo de purificação para chegar no estado e contemplar Deus face a face no céu. Porém, Deus, na sua misericórdia, nos concede uma outra forma de purificação. Se não somos purificados aqui pelo sofrimento, pela perseguição, se não somos purificados aqui, carregando a nossa cruz, seguindo Jesus, na misericórdia de Deus, passaremos por uma segunda purificação possível, que é no purgatório, antes de entrarmos no céu para contemplarmos Deus Santíssimo, Puríssimo, Altíssimo. Precisamos desta purificação, ou na vida, carregando a nossa cruz, ou depois no purgatório. Há uma grande mística na igreja, uma mulher mística na igreja, chamada Maria Sima. Esta mulher tinha a graça de Deus de poder saber o que estavam sofrendo as almas do purgatório, sendo purificadas para entrar no céu, e que vinham a ela pedir as orações, pedir as práticas necessárias de misericórdia, as obras de misericórdia, para poderem terminar sua purificação e ir para o céu. Um dos fatos, que parece uma coisa simples, não é? Um sacerdote que apareceu para Maria Sima e ele dizia que ele estava no purgatório por ter tirado a mesa de comunhão da sua igreja e por ter insistido com os fiéis que recebessem a comunhão na mão. Mesa de comunhão, o que é isso? Nas igrejas havia o altar e havia sempre uma balaustrada, uma espécie de um muro, uma parede, onde as pessoas ajoelhavam para receber a Eucaristia na boca. E esse sacerdote
com as renovações e as inovações, mandou tirar essa mesa de comunhão e passou a distribuir a comunhão na mão das pessoas. Por causa disto, esse homem sofria no purgatório. Parecem coisas tão simples, não é? Mas para ver a Deus, temos que estar puros e em condição. Talvez um outro de vocês diga assim: bom, mas Jesus já morreu na cruz? Jesus já pagou todos os meus pecados, lavou todos os meus pecados com o sangue dele. É verdade, é verdade. Mas por graça e misericórdia de Deus, nós somos chamados a morrer para nós mesmos, colocar a cruz nas costas para continuar seguindo Jesus. Está no Evangelho isso, hein? O que significa isto? Que nós somos convidados, chamados a participar do sacrifício redentor, salvador de Jesus Cristo. Chamados a nos unirmos a Jesus na cruz do Calvário. E se diante dos sofrimentos que a vida nos apresenta, nós olharmos para Jesus crucificado, nós encontramos ali na imagem, na figura de Jesus crucificado, a força necessária para continuarmos carregando a nossa cruz. Eu dizia antes que muita gente vai à igreja para deixar na igreja a sua cruz. E se às vezes pudéssemos olhar, não é? Tivéssemos aí um dom de visualização extraordinário, em muitas igrejas, católicas ou não, hein? Quando acaba a missa, quando acaba o culto, nós veríamos uma montanha de cruzes que as pessoas vieram lá e deixaram lá. Este é o engano. A cruz marca a nossa vida como cristãos. No batismo, a primeira coisa, o primeiro sinal que o batizando recebe é este: você é bem-vindo à igreja. Nós te marcamos com o sinal do Cristo Salvador. O sinal do Cristo Salvador é o sinal da cruz. É a primeira coisa que nós fazemos ao batizar uma criança ou um adulto. Na porta da igreja, nós o recebemos com o nosso sinal de bem-vindo. E o sinal de boas-vindas é o sinal da cruz. A vida do cristão é marcada pelo sinal da cruz, marcada pela presença da cruz. A cruz que se faz presente através dos momentos de sofrimento, seja o sofrimento físico de uma enfermidade, né? Seja o sofrimento hoje moral através das calúnias, né? Na mídia, quantas calúnias se fazem contra as pessoas. Seja o sofrimento de ter que suportar alguma situação, alguma coisa mais difícil, enfim, são tantas as situações de sofrimento que nós podemos aproveitar na vida como purificação para ganharmos o céu.
São tantas as ocasiões que a vida nos apresenta de participar do sacrifício de Jesus no Calvário. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, sem cruz não há como seguir Jesus. São palavras dele. A carteirinha de identidade para seguir Jesus é a cruz. Sem a cruz não há como segui-lo. E no Evangelho ele fala de perseverança. Perseverar significa cada dia tomar a cruz novamente e continuar seguindo o Senhor. Significa nas dificuldades, nos momentos de sofrimento, aproveitar destes momentos como cruz, como sinal de salvação e purificação para entrarmos no céu. O sofrimento nos dá a graça de participarmos do sacrifício redentor de Jesus Cristo. Se formos buscar na história da igreja, vamos encontrar quantos homens e mulheres santos apresentados pela igreja para nós como modelo de vida, apresentados para nós dizendo assim: olha, se eles puderam, se eles já estão no céu, eles puderam chegar lá, você também pode. Leia a vida deles, olha o testemunho deles, faça como eles fizeram. Não basta só evitar o pecado, e para evitar o pecado não se evita o pecado sem sofrimento. Por quê? Porque o pecado é sempre alguma coisa prazerosa, o pecado é sempre uma coisa gostosa, o pecado é sempre uma coisa que nos traz prazer. E por que é pecado? Porque todo pecado é uma forma de idolatria. Pecar é virar as costas para Deus. O que é isto? Pecar significa dizer para Deus: olha, fica um pouquinho aí quieto, tá? Eu vou viver um pouquinho as minhas coisas. Eu vou fazer um pouquinho aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. E quando nós voltamos as costas para Deus e nos viramos para nós mesmos, olhamos os nossos desejos, nosso egoísmo, nosso individualismo, olhamos outra pessoa no lugar de Deus e nos auto-latramos, nos auto-adoramos, né? No pecado fazemos isso, voltamos para nós de maneira egoísta e individualista, né? E fazemos um culto de egolatria, adorando a nós próprios, nossos desejos, nossos prazeres, nossos desmandos. Ou através da internet, na pornografia, ou de tantas formas, não é? Idolatramos outras coisas, outras pessoas, e tiramos Deus de lado. Na minha vida pastoral, já atendi tanta gente, tantas pessoas diferentes. E uma vez atendi uma mulher que dizia: padre, olha, eu quero me confessar porque eu sou prostituta.
Mas eu tenho uma porção de quadrinhos, eu tenho Jesus, tem Nossa Senhora, tem uma porção de quadros lá que eu rezo, mas eu sou prostituta, eu ganho a vida dessa forma. E nos momentos em que eu trabalho, eu tiro todos esses quadros da parede e guardo na gaveta. Depois eu coloco tudo lá de novo. Quer dizer, que ela dizia com isso, não? Em outras palavras, olha, eu guardo Deus na gaveta um pouquinho, enquanto eu faço as minhas coisas, adoro a mim mesma, adoro meu cliente, não é? E depois eu volto a olhar para Deus de novo. Nós muitas vezes fazemos isto, não? Guardamos Deus na gaveta para olhar para nós mesmos, nossa vaidade, os nossos prazeres, os nossos desejos, e com isso pecamos, voltamos as costas para Deus, ou seja, deixamos a cruz lá de lado um pouquinho, não é? Não há salvação sem passar pela cruz. Não se engane, não há. Não há uma forma cômoda, prática, de entrar no céu. Buscai a porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. A porta estreita. O caminho sinuoso, pedregoso, difícil do dia a dia. Buscar no meio de tudo que está à nossa volta a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, mesmo que ela custe, mesmo que não sejamos compreendidos, mesmo que nos caluniem e nos persigam. A vontade de Deus é soberana. Deus não muda a vontade dele porque nós queremos. Deus é Deus. Nós somos pobres e miseráveis criaturas. Miseráveis, pobres e nus. Não podemos nada por nós próprios. Sem cruz não há salvação. Não tire a cruz da tua vida, ou melhor, carregue-a, abrace-a com alegria, porque se a cruz está presente na tua vida, através do sofrimento, é graça, é misericórdia de Deus, que quer na sua bondade, no seu amor, te levar para o céu. Se não aceitarmos ser purificados aqui, corremos dois riscos. O risco de ser purificado no purgatório, menos mal, porque do purgatório só se pode ir para o céu, não tem outra coisa, mas o sofrimento é grande e é atroz. Ou o risco de perder o céu e ir para o inferno. Jesus fala no Evangelho: quem já experimentou seu céu aqui, com certeza não vai para o céu. Quem construiu o seu céu aqui, de maneira bem material, através dos seus prazeres, das suas vontades, enfim, do dinheiro, do luxo, etc, etc, com certeza não vai para o céu. Quem quiser me seguir, morra para si mesmo, ou seja, renuncie-se, deixa de lado tudo aquilo que é pecado, deixa de lado tudo aquilo que não te traz salvação, deixa de lado tudo aquilo que não é vontade de Deus para a tua vida.
E você não está sozinho. Há uma multidão de homens e mulheres que já viveram isso para trás. Há uma multidão de homens e mulheres que estão vivendo isto hoje, sendo odiados e sofrendo por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus. Se odiaram a mim, odiarão também a vós. E que as dificuldades no seguimento do Senhor não nos tirem do caminho, não nos levem a abandonar a nossa cruz. Vamos precisar dela. No meio das histórias populares, temos duas interessantes. Alguém que reclamou da sua cruz, que era muito pesada. Então, ele foi convidado por um anjo a visitar o depósito das cruzes das pessoas. E o anjo disse a ele: olha, essa infinidade de cruzes por aqui, vai, olha por aí, procura aquela que você achar que é mais leve, que está mais de acordo com você. Eu posso procurar? Pode, à vontade. O indivíduo procurou, depois de muito procurar, encontrou uma e ele disse assim: olha, eu coloquei essa nas costas, essa aqui está bem, encaixa bem comigo. O anjo olhou para ele, deu uma risadinha e disse assim: pois é, meu amigo, esta é exatamente a cruz que você deixou aí quando entrou. A outra historiazinha conta de um camarada que achava a cruz muito pesada. Então ele resolveu cortar um pedaço. Andou um pouco, disse: não, está pesado ainda. Cortou mais um pedaço. Morreu. E como nós encontramos na Escritura, que existe um grande abismo entre nós e o céu. Lembra lá da história do Lázaro que morreu? O rico também morreu. E o rico viu Lázaro e o pai Abraão passeando e disse: pai Abraão, manda que ele ponha pelo menos uma gota d'água na minha língua, que é muito quente, é muito seco, o fogo queima demais. E Abraão disse: olha, existe um grande abismo entre nós e vocês, é impossível transpor o abismo. Pois é, para chegar no céu também há um grande abismo entre nós e Deus. E conta a história que quando chegarmos lá, nós temos que passar para o outro lado. Mas a única forma de passar para o outro lado é tirarmos a cruz das costas e colocarmos a cruz sobre esse abismo, para poder passar sobre ela, chegar do outro lado. E chegou a vez do camarada que foi cortando os pedaços da cruz, para que ela fosse mais leve. Todo mundo chegava lá, botava a sua cruz, passava para o outro lado, e vinha outro, e vinha outro, vinha outro. Quando chegou a vez dele, a cruz não alcançava. Ele cortou os pedaços. Nós também, quando não aceitamos a marca do sofrimento na nossa vida, seja ele de qual forma for, através da doença, através das provações, das dificuldades, enfim, tanta coisa que a vida nos apresenta, e que nós podemos aproveitar como situações de graça e de bênção. E nós fazemos como homem, não aceitamos, ou seja, vamos cortando pedaços da nossa cruz. E quando chegar a nossa vez, a cruz não alcança para chegar do outro lado. Não se engane, ir para o céu dá trabalho. Ir para o céu não é fácil, não. Ir para o céu depende da nossa cooperação
com a graça de Deus. Depende da nossa vontade, o nosso desejo, o nosso empenho em fazer a vontade de Deus. Livrar-se, viver sóbrio, viver uma vida de sobriedade, corrigir os nossos defeitos de caráter, sejamos nós dependentes ou familiares. Corrigir nossos defeitos de caráter não é fácil, não. Se nós deixamos para lá e não trabalhamos nisto, nós simplesmente estamos cortando pedaços da nossa cruz. Com certeza, se eu perguntasse aqui quem quer ir para o céu, todo mundo ia dizer, eu quero, padre. Pois é, passa pela porta estreita, viu? Vai pelo caminho pedregoso, viu? Aproveita as situações difíceis, os sofrimentos da vida, as pequenas ou grandes enfermidades, viu? E você chega lá. Mas não tem um jeitinho? Infelizmente o Evangelho não fala de jeitinho. Jeitinho não vem de Deus. Quando a gente pensa em dar um jeitinho, significa manipular a situação de acordo com a nossa vontade. Enfrentar a coisa cara a cara, frente a frente, é aceitar a vontade de Deus, não é dar jeitinho. Ninguém vai para o céu com jeitinho, não se engane. Não se engane. Quando chega lá não tem como dizer, São Pedro, você não pode dar um jeitinho, não dá para apagar um pouco os negócios aí, não dá para deletar um pouco as coisas aí no computador, não. Não tem como. É indeletável, é inapagável, não tem como. Meu irmão, não busque jeitinho, não busque uma forma fácil de viver a sua fé. A fé que é fácil não é fé, é jeito. Em vez de pedirmos para Deus que tire o sofrimento da nossa vida, ao contrário, devemos louvá-lo e glorificá-lo, porque Ele está nos dando a oportunidade de sermos purificados aqui, para que ao morrer possamos entrar direto no céu, sem escala no purgatório. Não vale a pena. Não vale a pena. Então saibamos assumir a cruz que se apresenta na nossa vida de tantas formas, assumi-la com júbilo. E sabendo que sozinhos nós não podemos, sozinhos nós não conseguimos carregar a cruz da nossa vida. E Jesus nos dá o exemplo. No caminho do Calvário, Ele permitiu que Simão de Cirene o ajudasse a carregar a cruz. Pois é, na nossa vida também temos um Cirineu, e o nosso Cirineu é o próprio Jesus. Ele nos ajuda, Ele nos dá a força. Quando nos sentirmos fracos, devemos olhar para a cruz. Ele foi até o fim, Ele perseverou. Ele é o exemplo, Ele é o modelo de que vale a pena carregar a cruz. O sofrimento vale a pena. Nossa, irmão, que coisa dura. Pois é, o Evangelho não é para qualquer idiota, não. O Evangelho é para quem assume de fato a vida de fé, a vida cristã. O Evangelho é para quem de fato carrega a cruz
acompanhando Jesus. Você quer o céu? Aprenda a louvar o Senhor pelo sofrimento. Viva o seu purgatório aqui ainda na terra, para não ter que vivê-lo lá depois. Hein? Com certeza lá é mais doloroso. Com certeza. Saiba transformar todas as situações difíceis, todas as situações de sofrimento, olha lá, todas na sua vida, saiba transformá-las em graça, em bênção. Há um canto que a gente canta na Sexta-feira Santa, durante a Via Sacra, não é? Um canto que diz assim: bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. E nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Pois é, louve o Senhor, dê graças pela presença da cruz na tua vida. É graça de Deus, é bênção ter a cruz na vida. Carregue-a. Jesus caminha do seu lado. Ele te ajuda a carregar a cruz quando necessário. Você não está sozinho, não está sozinha. Creia, conte com esta presença viva do Senhor na sua vida. E não vá à igreja para deixar lá na igreja a sua cruz. Não, 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 não. Vá à igreja sim, para buscar em Jesus, na palavra, na Eucaristia, a força necessária para continuar carregando a tua cruz. Vá buscar esta força em Jesus e continua carregando a tua cruz, é certeza de vitória. Seremos vitoriosos sim, mas carregando a cruz. Sem ela, alguém escreveu dizendo que a cruz é a chave que nos abre a porta do paraíso. A cruz é a nossa vida. Tudo aquilo que nós suportamos por amor a Jesus nos abre o paraíso. Portanto, irmão e irmã, abrace a sua cruz. Abrace a sua cruz. Ame a cruz que o Senhor permite na tua vida. Concluo com um versículo da Escritura, onde Jesus, respondendo aos discípulos na estrada, no caminho de Emaús, dizia: era necessário que o Filho de Deus sofresse e padecesse. Era necessário. Se para Jesus, o Todo-Poderoso, o Santo, era necessário que Ele fizesse isso por nós, imagine para nós, né? A cruz é necessária. É necessário que nós soframos as dificuldades das nossas cruzes. Mas toma cuidado, porque o inimigo pode semear no teu coração o comodismo e dizer: não, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Não. Saiba dar sentido à tua cruz. E não de maneira boba, idiota, ficar nessa: mas é assim mesmo, fazer o quê? Isso é conformismo. Ninguém cresce pensando assim, não. Amar a cruz significa continuar carregando a cruz, mas com alegria. Continuar sofrendo, mas com alegria.
continuar passando pela dificuldade, mas com a certeza de que o Senhor está comigo, não estou sozinho. E porque Ele está comigo, eu consigo atravessar mais esse pedaço. Eu consigo passar por mais essa porta estreita. Eu consigo caminhar por mais esse caminho dificultuoso, difícil. Meu irmão, minha irmã, beija a cruz que o Senhor coloca na tua vida, porque esta cruz vai te levar para o céu. Amém. Amém.